Antes de orarmos, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Não deixe seu coração correr na frente de Deus nesta manhã. Talvez você tenha acordado já pensando em tudo o que precisa enfrentar hoje. Talvez seu corpo tenha se levantado da cama, mas sua alma ainda esteja cansada. Talvez exista um peso silencioso aí dentro, um medo que ninguém vê, uma preocupação que você não consegue explicar, uma sensação de que precisa dar conta de tudo e ser forte o tempo inteiro. Mas, neste momento, eu quero te lembrar de uma verdade que pode mudar o rumo do seu dia. Você não vai começar esta manhã sozinho. O Senhor já está diante de você. O Deus que guarda, protege, sustenta e envia seus anjos ao redor dos que nele confiam, já está cuidando do caminho que você ainda nem percorreu. Antes da oração, vamos ouvir a palavra de Deus e colocar o nosso coração debaixo dessa promessa. O texto base para esta manhã está no Salmo 91, e o versículo âncora de hoje está no Salmo 91, do 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Guarde isso no seu espírito logo no começo deste dia. Existe uma ordem do céu a seu respeito. Existe cuidado de Deus sobre seus passos. Existe proteção que seus olhos não conseguem enxergar, mas que já está operando em seu favor. Então, aquieta seu coração, respira mais uma vez e receba essa palavra como quem recebe um abrigo para a alma. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando o Salmo 91 fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, ele não está falando de fuga covarde, nem de alguém que desistiu de viver. Ele está falando de posicionamento espiritual. Há uma grande diferença entre viver assustado e viver guardado. Muita gente passa os dias tentando sobreviver pelo próprio esforço, pelo próprio controle, pela própria vigilância emocional. Vive em alerta, vive tenso, vive esperando a próxima notícia ruim, o próximo problema, a próxima luta, o próximo golpe da vida. Mas o Salmo 91 nos chama para outro lugar. Ele nos chama para o esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo não é um lugar de prisão, é um lugar de proteção. Não é um lugar de medo, é um lugar de confiança. Não é um lugar onde você se apequena. É um lugar onde você aprende que Deus é maior do que tudo o que te ameaça. Talvez a principal dor deste dia tenha nome, e esse nome seja medo. Medo do que pode acontecer. Medo do que já aconteceu voltar a acontecer. Medo de receber uma ligação ruim. Medo de sair de casa. Medo de tomar uma decisão errada. Medo de perder algo importante. Medo de não conseguir suportar o peso do dia. Medo de ver alguém que você ama sofrendo. Medo de falhar. Medo de não ter forças.
Medo de carregar preocupações que parecem maiores do que sua estrutura emocional consegue suportar. O medo é cruel porque ele tenta fazer você sofrer duas vezes, antes que algo aconteça e muitas vezes mesmo quando nada aconteceu. O medo rouba a paz do presente por causa de um futuro que ainda nem chegou. O medo faz a mente correr para cenários que Deus nunca escreveu. O medo enfraquece os joelhos, acelera os pensamentos, aperta o peito e tenta convencer você de que está desprotegido. Mas a promessa central desta manhã é proteção. E quando Deus fala de proteção, Ele não está oferecendo um sentimento bonito para aliviar seu coração por alguns minutos. Ele está revelando uma realidade espiritual. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é abrigo seguro, o Senhor é sombra sobre sua vida, o Senhor é escudo, o Senhor é muralha invisível. O Senhor é aquele que vê o que você não vê, que sabe o que você não sabe, que chega onde você não chega, que toca o que você não consegue tocar, que guarda você de males que talvez jamais fiquem visíveis diante dos seus olhos. O Salmo 91 não nega a existência do perigo. Ele não finge que a vida é leve o tempo inteiro. Ele não ensina uma fé ingênua. Pelo contrário, ele reconhece que existem armadilhas, pestes, terrores, setas, ameaças, ambientes hostis, dias difíceis e batalhas invisíveis. Mas a beleza desse salmo está no fato de que o foco não permanece no perigo. O foco volta para Deus. E isso muda tudo. Porque quando o medo ocupa o centro da mente, tudo parece crescer. Mas quando Deus ocupa o centro do coração, o medo perde autoridade. Os problemas podem continuar existindo, mas eles deixam de governar sua alma. As lutas podem continuar reais, mas já não definem quem está no comando da sua vida. É por isso que esta manhã não começa com desespero. Esta manhã começa com palavra. E começar o dia com a palavra é como alinhar o coração antes de enfrentar o caminho. É como firmar os pés antes de caminhar. É como respirar de novo depois de uma noite difícil. É como lembrar à sua alma que ela não foi criada para viver esmagada pela ansiedade. Você foi chamado para confiar. Você foi chamado para descansar em Deus, mesmo tendo responsabilidades. Você foi chamado para andar com prudência, mas sem ser dominado pelo medo. Você foi chamado para viver em vigilância espiritual, mas não em pânico. Você foi chamado para entregar o que não controla e seguir em frente debaixo da mão de Deus. Existe uma imagem muito forte nesse salmo, a sombra do Onipotente. Sombra fala de proximidade. Você só consegue permanecer debaixo da sombra de algo se estiver perto. Então o salmo não está apenas falando de um Deus poderoso. Está falando de um Deus presente, um Deus próximo, um Deus que não observa sua luta de longe. Um Deus que não manda força do céu e desaparece. Um Deus que caminha com você. Um Deus que conhece seu nome, seu limite, sua fraqueza, seu histórico, suas dores antigas, suas preocupações silenciosas, o cansaço que você esconde, as lutas que você nem consegue contar para ninguém. E mesmo conhecendo tudo isso, ele não se afasta, ele se aproxima, ele cobre, ele sustenta, ele protege. Talvez você já tenha vivido dias em que parecia estar exposto demais, dias em que tudo te atingia. Uma palavra te feriu, uma notícia te abalou, um imprevisto bagunçou sua paz, um atraso te fez entrar em desespero, uma memória trouxe de volta uma dor antiga. Um medo tomou conta do seu pensamento antes mesmo de o sol nascer. E nesses dias, a sensação era de vulnerabilidade, como se você estivesse sem defesa, sem cobertura, sem abrigo interior. Mas a palavra de Deus hoje te chama de volta para um lugar de segurança. Não uma segurança baseada nas circunstâncias. Não uma segurança baseada no dinheiro, na saúde perfeita, no comportamento das pessoas ou na ausência de problemas. Uma segurança baseada no caráter de Deus.
E quando sua paz se apoia no caráter de Deus, você encontra firmeza mesmo em dias incertos. O Salmo também fala de asas. E essa é uma imagem que aquece o coração. Deus poderia escolher qualquer figura para descrever seu cuidado, mas ele fala de abrigo debaixo de asas. Isso revela ternura, isso revela proximidade, isso revela zelo, isso revela proteção amorosa. Deus não guarda você com indiferença. Deus não protege você mecanicamente. Deus cuida de você com atenção, com carinho, com vigilância constante, com amor fiel. Há algo muito bonito em saber que a mão que sustenta o universo é a mesma mão que se volta para a sua vida nesta manhã. O Deus Altíssimo se inclina para cuidar de detalhes da sua caminhada. Ele não apenas governa o cosmos, ele também se importa com a angústia que você trouxe para este começo de dia. E no meio de todas as promessas do Salmo 91, uma se destaca de forma especial para hoje, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que sua vida não está largada ao acaso. Isso significa que seus passos não estão entregues ao abandono espiritual. Isso significa que Deus, em sua soberania e cuidado, estabelece ordens a seu respeito. E essa ordem não nasce do medo, nasce do amor. Deus não diz, talvez eu cuide. Deus dá ordem. Deus determina guarda. Deus estabelece proteção. Deus cerca seus caminhos. Deus se antecipa. Deus envia auxílio invisível. Deus trabalha onde você não consegue tocar. Perceba a força dessa promessa em todos os teus caminhos. Não é só nos dias fáceis. Não é só quando você está forte. Não é só quando a agenda está tranquila. Não é só quando seu coração está cheio de fé. Não é só dentro de casa. Não é só quando tudo faz sentido. É em todos os caminhos. No caminho do trabalho, no caminho da consulta, no caminho da escola, no caminho da decisão difícil, no caminho do retorno para casa, no caminho emocional que você percorre por dentro, no caminho das lutas que ninguém conhece, no caminho dos processos demorados, no caminho das orações que ainda não foram respondidas como você esperava, em todos os teus caminhos. Talvez hoje você precise sair para enfrentar um ambiente pesado. Talvez precise conversar com alguém que te intimida. Talvez precise resolver algo que já vem te drenando há muito tempo. Talvez precise tomar uma atitude que você está adiando por medo. Talvez precise apenas continuar, e continuar já parece difícil. Mas a palavra está colocando uma verdade diante de você. O Senhor ordena proteção ao seu respeito. O céu não está indiferente à sua manhã. Deus não está distraído. Deus não está atrasado. Deus não está em silêncio por abandono. Mesmo quando você não percebe, Ele continua guardando você. Também é importante entender que proteção não significa ausência de batalha. Muitas vezes, a proteção de Deus se manifesta como livramento. Outras vezes, como força para atravessar. Em alguns dias, Ele fecha portas perigosas. Em outros, Ele te impede de cair onde você pisaria sem perceber. Em outros ainda, Ele não tira imediatamente a luta, mas sustenta sua mente no meio dela para que o medo não governe seu coração. Proteção é saber que nada foge do olhar de Deus. Proteção é caminhar com a convicção de que sua vida está cercada pela fidelidade do Senhor. Proteção é lembrar que, antes de qualquer voz humana falar sobre seu futuro, a palavra de Deus já declarou cuidado sobre você. Se você acordou com medo hoje, não lute sozinho contra esse sentimento. Traga esse medo para a presença de Deus. Nomeie diante dele aquilo que te ameaça por dentro. O medo perde força quando deixa de ser um ruído escondido e passa a ser levado à luz da presença de Deus. Diga ao Senhor do que você tem medo. Diga o que te preocupa. Diga o que te cansa. Diga o que tem apertado seu peito. Diga o que você não consegue controlar.
O Pai não se escandaliza com sua fraqueza. Ele não rejeita seu coração por ele estar cansado. Ele não despreza seu choro silencioso. Ele acolhe, ele fortalece, ele ensina você a respirar de novo na presença dele. E há outra verdade importante neste salmo. Quem se refugia no Senhor aprende a trocar o impulso do controle pelo descanso da confiança. O medo quer controlar tudo, quer prever tudo, quer se antecipar a tudo, quer resolver tudo no pensamento antes mesmo de agir. Quer encontrar segurança em cálculos, cenários, previsões, vigilância e tensão. Mas a fé ensina outro caminho. A fé não é irresponsável. A fé não cruza os braços. A fé não despreza a prudência. Mas a fé se recusa a viver escravizada pela ideia de que tudo depende dela. A fé entrega ao Senhor o que ultrapassa seus limites. A fé reconhece: eu tenho responsabilidade, mas eu não sou Deus. Eu faço minha parte, mas meu socorro vem do Senhor. Eu caminho, mas quem me sustenta é Deus. Eu me levanto, mas quem guarda meus passos é o Senhor. Talvez sua alma precise ouvir isso logo cedo. Você não foi chamado para carregar o mundo nas costas. Você não foi chamado para sustentar sua casa sozinho. Você não foi chamado para viver em estado permanente de alerta. Você não foi chamado para acordar, já dominado por pensamentos de tragédia. Você não foi chamado para imaginar o pior e chamar isso de preparação. Você foi chamado para começar o dia em oração, debaixo da palavra, com o coração rendido ao cuidado de Deus. O Senhor é seu refúgio. O Senhor é sua fortaleza. O Senhor é sua proteção. O Senhor está com você. E à medida que o dia começa, essa verdade precisa ser mais forte do que qualquer ansiedade. Existe um Deus que vai adiante de você. Quando você entrar em lugares, o Senhor já estará lá. Quando você se deparar com decisões, o Senhor já terá visto o fim desde o começo. Quando alguém tentar te ferir, Deus não será pego de surpresa. Quando um imprevisto surgir, o céu não entrará em pânico. Quando seu coração vacilar, a fidelidade de Deus continuará firme. Você pode não saber tudo o que vai acontecer hoje, mas você sabe quem vai com você. E isso já muda a maneira como você enfrenta amanhã. Agora, com essa palavra no coração, vamos orar. Não de forma apressada, não como quem apenas cumpre um hábito. Vamos orar como quem precisa respirar por dentro, como quem precisa realinhar a alma, como quem reconhece que sem Deus a mente corre demais, o coração pesa demais, o medo fala demais. Mas com Deus, tudo volta para o lugar. Então abra seu coração diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com reverência, com necessidade e com confiança. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer conversa, antes de qualquer responsabilidade deste dia, eu quero colocar minha alma diante de Ti. Eu não quero começar esta manhã apoiado na minha própria força. Eu não quero sair para enfrentar o dia sustentado apenas pela minha coragem natural. Eu não quero depender somente do que eu consigo ver, planejar ou controlar. Eu preciso do Teu cuidado. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua paz. Eu preciso da Tua proteção sobre minha vida, sobre minha mente, sobre meu corpo, sobre minha casa, sobre minha família e sobre todos os caminhos que vou percorrer hoje. Pai, Tu conheces meu coração melhor do que eu mesmo conheço. Tu sabes como eu acordei. Tu sabes quais pensamentos tentaram me visitar logo cedo. Tu sabes quais lembranças pesaram sobre mim ao abrir os olhos. Tu sabes se eu me levantei disposto ou abatido, confiante ou preocupado, fortalecido ou cansado. Nada em mim está escondido de Ti. E justamente por isso eu posso chegar diante de Ti sem máscaras. Eu não preciso fingir força. Eu não preciso esconder minha fragilidade. Eu não preciso tentar parecer melhor do que estou. Eu posso simplesmente me aproximar, porque Tu és meu Pai, Tu és meu refúgio, Tu és meu abrigo seguro. E eu sei que em Tua presença existe sustento para minha alma. Senhor,
Eu entrego a Ti o medo que tenta me acompanhar neste começo de dia. Eu entrego o medo do que pode acontecer. Eu entrego o medo de errar. Eu entrego o medo de perder. Eu entrego o medo de não dar conta. Eu entrego o medo de receber notícias ruins. Eu entrego o medo que aperta meu peito e faz minha mente correr para o pior cenário. Eu entrego a Ti esse peso que tenta roubar minha paz antes mesmo de o dia acontecer. Eu reconheço que não tenho estrutura para carregar sozinho esse tipo de batalha interior. Por isso, em vez de alimentar esse medo, eu coloco esse medo diante de Ti. Em vez de deixar esse medo comandar minhas decisões, eu escolho me render à Tua palavra. Em vez de começar o dia dominado pela ansiedade, eu começo o dia debaixo da Tua proteção. Pai, eu declaro nesta manhã que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. O Senhor é o Deus em quem eu confio. Mesmo quando minhas emoções oscilam, Tua fidelidade não oscila. Mesmo quando minha mente se enche de inquietação, Teu trono continua firme. Mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho inteiro, Tu já conheces cada detalhe da estrada. Eu me escondo em Ti, eu me abrigo em Ti. Eu me coloco debaixo da Tua sombra. Eu me recolho à Tua presença. Que nenhum medo seja maior do que a consciência de que estou guardado pelo Senhor. Senhor, silencia dentro de mim toda voz que não vem de Ti. Cala a voz do pânico. Cala a voz da antecipação negativa. Cala a voz da culpa que tenta me enfraquecer. Cala a voz da condenação. Cala a voz do desespero. Cala a voz das memórias dolorosas que tentam definir meu dia antes mesmo de ele começar. Cala a voz da incredulidade. Cala toda a sugestão de derrota. Cala tudo aquilo que se levanta no meu interior para me fazer esquecer que o Senhor continua sendo Deus. E no lugar dessas vozes, faz a Tua palavra ecoar forte dentro de mim. Que meu coração ouça mais a Tua verdade do que os ruídos do medo. Que minha mente seja mais ocupada pela Tua promessa do que pelas ameaças da ansiedade. Pai amado, eu Te peço paz. Paz verdadeira. Paz que não depende do comportamento das pessoas. Paz que não depende da ausência de problemas. Paz que não depende de uma agenda perfeita. Paz que não depende da resposta imediata para tudo. Eu Te peço a paz que vem da Tua presença, a paz que guarda a mente, a paz que desacelera o pensamento, a paz que fortalece por dentro, a paz que me impede de cair em desespero, a paz que me ajuda a atravessar o dia com firmeza e serenidade. Guarda meu coração, Senhor. Guarda minha mente, guarda minhas emoções, guarda meu interior. Não permita que a inquietação me domine. Não permita que a pressa me afaste da Tua presença. Não permita que o excesso de preocupações sufoque em mim a confiança. Eu Te peço, Senhor, visita cada área da minha vida que hoje precisa de proteção. Protege minha saúde, protege minha mente, protege meu corpo contra todo desgaste exagerado. Protege meu coração contra todo abatimento profundo. Protege meus sentimentos contra toda opressão que tenta se instalar. Protege minha casa, protege minhas portas, protege meu sair e meu entrar. Protege meu caminho, protege o ambiente em que eu estiver. Protege minha família, protege aqueles que eu amo, protege os meus enquanto cada um segue sua rotina. Onde eu não puder chegar, chega o Teu braço forte. Onde meus olhos não puderem vigiar, vigia o Teu cuidado. Onde minha voz não puder interceder naquele instante, interceda sobre nós a Tua misericórdia. Senhor, eu tomo posse nesta manhã da promessa do Salmo 91:11. Eu creio que aos Teus anjos o Senhor dá ordem a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Eu creio que existe uma guarda do céu sobre minha vida. Eu creio que existe proteção invisível me acompanhando. Eu creio que o mal não tem liberdade sobre mim, além daquilo que passa pelo Teu governo soberano. Eu creio que o Senhor me cerca por trás e por diante. Eu creio que não caminho sozinho. Eu creio que esta manhã não está entregue ao acaso. Eu creio que o Senhor vai adiante de mim, vai ao meu redor e permanece comigo. Por isso, eu rejeito o sentimento de abandono. Eu rejeito a ideia de que estou desamparado.
Eu rejeito a mentira de que preciso enfrentar tudo sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor me guarda. O Senhor envia seus anjos ao meu respeito. Pai, estende tua mão sobre este dia, desde os primeiros momentos até o seu final. Guarda-me nos deslocamentos. Guarda-me nas ruas. Guarda-me na condução. Guarda-me em cada viagem curta ou longa. Guarda-me em cada decisão apressada. Guarda-me de distrações perigosas. Guarda-me de acidentes. Guarda-me de imprudência. Guarda-me de pressa que confunde. Guarda-me de caminhos errados. Guarda-me de portas que parecem boas, mas escondem prejuízo. Guarda-me de ambientes contaminados por maldade. Guarda-me de pessoas que agem com falsidade. Guarda-me de palavras maldosas. Guarda-me de conflitos desnecessários. Guarda-me de tudo aquilo que tenta roubar minha paz e me desviar do centro da tua vontade. Senhor, coloca prudência em mim, porque eu sei que a tua proteção não me chama à irresponsabilidade, mas à confiança obediente. Então, ajuda-me a agir com sabedoria. Ajuda-me a falar no tempo certo. Ajuda-me a silenciar quando for preciso. Ajuda-me a perceber o que devo evitar. Ajuda-me a reconhecer sinais de alerta. Ajuda-me a não seguir impulsos destrutivos. Ajuda-me a não fazer escolhas movidas por medo, orgulho ou desespero. Ajuda-me a manter a calma. Ajuda-me a discernir. Ajuda-me a andar de modo atento, mas não ansioso. Vigilante, mas não aterrorizado. Firme, mas não endurecido. Dependente de ti em todas as coisas. Pai, eu também te entrego as responsabilidades que estão diante de mim nesta manhã. Entrego o meu trabalho, entrego minhas tarefas, entrego minhas pendências, entrego minhas contas, entrego minhas metas, entrego meus compromissos, entrego as conversas difíceis, entrego os processos que exigem de mim foco e equilíbrio. Entrego tudo aquilo que já vinha me preocupando desde ontem. Entrego aquilo que ainda não sei como resolver. Entrego o que parece pesado demais. Entrego o que me consome mentalmente. Entrego aquilo que me faz pensar demais e descansar de menos. Senhor, toma em tuas mãos o que eu não consigo resolver sozinho. Dá-me clareza para o que devo fazer. Dá-me paciência para o que exige tempo. Dá-me equilíbrio para o que exige firmeza. Dá-me graça para o que exige perseverança. Eu te peço, Senhor, direção para cada passo deste dia. Não me deixe andar apenas pelo impulso da necessidade. Não me deixe agir só pelo cansaço, pela carência ou pela pressão. Guia-me. Mostra-me o caminho certo, fecha as portas erradas, abre aquilo que vem de ti, livra-me de atalhos perigosos, livra-me de escolhas precipitadas, livra-me de propostas que brilham por fora, mas trazem peso por dentro. Livra-me de caminhos que afastam meu coração da tua presença. Eu quero andar sob tua direção. Eu quero seguir o que o Senhor tem para mim. Mesmo que eu não veja tudo claramente agora, eu confio que o Senhor sabe me conduzir. Tua mão me guiará, tua voz me orientará, tua paz me servirá de confirmação. Teu Espírito me fará perceber o que vem de ti. Pai, visita minha mente nesta manhã de maneira profunda. Tu sabes como o medo tenta se instalar primeiro nos pensamentos. Tu sabes como a ansiedade tenta repetir cenas, hipóteses, lembranças e preocupações. Tu sabes como, muitas vezes, o corpo até está parado, mas a mente está correndo sem descanso. Por isso, eu te peço, coloca ordem no meu interior. Quebra ciclos de pensamentos obsessivos, enfraquece dentro de mim toda a imaginação catastrófica, desfaz toda a cadeia de preocupações que se alimenta de suposições, interrompe todo o fluxo de pensamentos que só produz opressão, lava minha mente com tua verdade. Enche meu pensamento com tua palavra. Dá-me um espírito firme, dá-me foco no presente, dá-me sobriedade, dá-me calma, dá-me domínio próprio, dá-me descanso interior mesmo no meio das responsabilidades. Senhor,
Eu não quero viver reagindo ao medo. Eu não quero permitir que a ansiedade dite meu ritmo, minhas palavras e minhas decisões. Eu não quero transformar preocupação em estilo de vida. Eu não quero chamar de prudência aquilo que, na verdade, é escravidão emocional. Eu quero viver livre em Ti, livre para confiar, livre para obedecer, livre para respirar, livre para começar o dia sem peso exagerado na alma. Por isso, eu entrego a Ti cada área em que o medo tem tentado criar raízes. Arranca pela Tua graça todo o medo que já se tornou hábito. Arranca todo o pensamento que se repete como sentença. Arranca toda sensação de desproteção. Arranca toda memória que ainda me faz viver em alerta constante. Arranca de mim o costume de esperar sempre o pior. Ensina-me a esperar em Ti. Pai amado, eu trago diante de Ti também as pessoas que eu amo. O Senhor conhece os nomes, os rostos, as histórias, as fraquezas e as necessidades de cada um. Guarda minha família, guarda os meus filhos, guarda meus netos, guarda meu cônjuge, guarda meus pais, guarda meus irmãos, guarda aqueles por quem meu coração se preocupa. Cobre com Tuas asas cada pessoa que faz parte da minha vida. Onde houver medo, leva paz. Onde houver confusão, leva clareza. Onde houver desânimo, leva ânimo. Onde houver risco, estabelece livramento. Onde houver exposição, coloca cobertura. Onde houver fraqueza, derrama força. Envia Teus anjos também ao redor dos que eu amo. Dá ordem ao respeito deles. Guarda os caminhos deles. Livra-os do mal visível e invisível. Repreende acidentes, violências, enfermidades, armadilhas, quedas e decisões erradas. Senhor, Tu sabes que muitas vezes meu medo nem é só por mim. É por quem eu amo. É pela casa. É pela família. É pelo filho que saiu. É pelo neto que está longe. É por quem está doente. É por quem ainda não aprendeu a depender de Ti. É por quem atravessa uma luta e não sabe nem como pedir ajuda. Então, eu coloco todos diante de Ti. Eu não posso estar em todo lugar. Eu não consigo controlar todos os caminhos. Eu não consigo impedir todos os riscos. Mas o Senhor pode. O Senhor vê. O Senhor alcança. O Senhor protege. O Senhor visita. O Senhor convence. O Senhor livra. O Senhor sustenta. Então eu descanso em Ti. Eu entrego minha família ao Teu cuidado. Eu entrego os meus ao Teu governo. Eu entrego cada vida que me preocupa ao Teu amor poderoso. Pai, abençoa meu ambiente de trabalho, meus relacionamentos, minhas conversas e minhas respostas hoje. Livra-me de confusões, livra-me de mal-entendidos, livra-me de reações impensadas, livra-me de discussões desnecessárias, livra-me de palavras ditas no calor da emoção, que eu não seja governado pela irritação, que eu não seja dominado pela pressa, que eu não descarregue em ninguém o peso que só o Senhor pode tratar em mim. Dá-me mansidão sem fraqueza. Dá-me firmeza sem dureza. Dá-me sensibilidade sem instabilidade. Dá-me sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Dá-me paz para não absorver tudo de forma doentia. Dá-me equilíbrio para me posicionar quando necessário e também humildade para recuar quando for preciso. Senhor, eu Te peço proteção para minha boca. Guarda minhas palavras. Guarda minhas respostas. Guarda minha comunicação. Não me deixa falar movido por feridas. Não me deixa usar palavras que machucam e depois pesam na consciência. Não me deixa reagir com agressividade onde o silêncio seria melhor. Não me deixa silenciar por medo quando eu deveria me posicionar com verdade. Põe guarda em meus lábios e paz em meu coração. Que aquilo que eu disser hoje seja limpo, sábio, justo e útil. Que minhas palavras não sejam fonte de confusão, mas instrumento de reconciliação, clareza e vida. Pai, se em algum momento deste dia meu coração começar a acelerar de novo, lembra-me da Tua presença. Se o medo tentar voltar, traz à minha memória a Tua palavra. Se a ansiedade tentar ocupar meus pensamentos, faz meu espírito lembrar: o Senhor está comigo.
Se eu me sentir fraco, lembra-me que tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu me sentir sozinho, lembra-me que o Senhor não me abandona. Se eu tiver vontade de desistir, sustenta-me por dentro. Se eu me vir diante de algo inesperado, ajuda-me a responder debaixo da paz e não do pânico. Que eu me lembre ao longo do dia que já orei, que já entreguei, que já coloquei tudo em tuas mãos. E se eu esquecer, chama meu coração de volta para perto. Senhor, eu te peço cura para as áreas internas que alimentam meu medo. Cura minhas feridas antigas. Cura traumas que ainda me fazem esperar tragédia. Cura experiências ruins que deixaram minha alma sempre em estado de defesa. Cura lembranças dolorosas que ainda influenciam meu presente. Cura a sensação de vulnerabilidade que insiste em permanecer. Cura o peso de palavras que ouvi e me marcaram. Cura a exaustão acumulada. Cura o cansaço emocional. Cura as noites mal dormidas que deixaram minha mente sensível demais. Cura meu coração onde ele ainda sangra em silêncio. Cura minha confiança onde ela foi ferida. Cura minha esperança onde ela foi enfraquecida. Restaura em mim a capacidade de descansar no teu amor. Pai, eu também oro por quem está vivendo um tempo de muita luta na saúde. Se existe sobre mim ou sobre alguém da minha casa alguma enfermidade, alguma dor persistente, algum diagnóstico assustador, algum exame que traz preocupação, eu te peço misericórdia, estende tua mão, toca onde há dor, fortalece onde há fraqueza, dá graça para atravessar tratamentos, dá equilíbrio emocional diante de resultados e processos. Livra minha mente de ser consumida por medo da doença. Livra meu coração de ser dominado por notícias negativas. Dá serenidade, dá força, dá fé, dá consolo. E, acima de tudo, faz-nos sentir que o Senhor continua presente também nesses lugares de vulnerabilidade. Senhor, eu te entrego minhas finanças e tudo aquilo que pesa sobre minha provisão. Tu sabes o quanto o medo também entra por essa porta. Medo de faltar. Medo de não conseguir pagar, medo de não ter o necessário, medo de não saber como sustentar a casa, medo de não enxergar saída. Eu coloco diante de ti cada necessidade. Tu és meu provedor, tu és aquele que sustenta, tu és aquele que abre caminhos onde parece não haver. Dá-me sabedoria para administrar, dá-me prudência para decidir, dá-me paz para não entrar em desespero. Dá-me criatividade, diligência e equilíbrio. Livra-me de escolhas financeiras impulsivas. Livra-me de acordos que trazem peso. Livra-me da ansiedade que rouba o discernimento. Sustenta minha casa. Não deixe faltar o pão de cada dia. Mostra a tua fidelidade nas coisas pequenas e grandes. Pai, eu te peço também por quem está lutando com portas fechadas, desemprego, insegurança profissional e medo do futuro. Se esse é meu caso, ou o caso de alguém que eu amo, eu peço que o Senhor seja Deus sobre essa área também. Abre a porta certa no tempo certo. Fecha o que parece oportunidade, mas não vem de ti. Dá coragem para continuar tentando, dá força para não se entregar ao desânimo. Dá paz enquanto a resposta não chega. Dá honra a quem tem sido humilhado por processos difíceis. Dá sustento enquanto o caminho se organiza. E, principalmente, não permita que o medo do amanhã destrua a confiança de hoje. Tu continuas assentado no trono. Tu continuas sendo Pai. Tu continuas sendo fiel. Senhor, eu oro por minha casa. Que este lar seja coberto pela tua presença. Que haja paz dentro destas paredes, que haja descanso, que haja proteção, que haja respeito, que haja provisão, que haja reconciliação onde houver tensão, que haja perdão onde houver mágoa, que haja luz onde houver peso. Que toda a atmosfera de opressão seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Que toda carga espiritual maligna encontre resistência na tua presença dentro desta casa. Que toda palavra contrária caia por terra.
Que todo medo que entrou por notícias, conversas, lembranças ou experiências seja vencido pela consciência de que o Senhor reina sobre este lugar. Eu declaro: o Senhor guarda minha casa, o Senhor visita minha casa, o Senhor habita em minha casa, o Senhor traz paz para minha casa. Pai, guarda-me também dos males que eu não percebo. Livra-me daquilo que se esconde. Livra-me das armadilhas que não vêm com aviso. Livra-me do que parece inofensivo, mas carrega destruição. Livra-me de pessoas que sorriem por fora e trabalham contra mim por dentro. Livra-me de inveja, de maldade, de ciladas, de propostas enganosas, de manipulações e de toda trama de trevas. Eu não viverei paranoico, mas também não quero viver distraído. Dá-me discernimento espiritual. Mostra-me onde devo ter cuidado. Ajuda-me a perceber quando devo me afastar. Ajuda-me a reconhecer quando uma porta não é para mim. Ajuda-me a não chamar de oportunidade aquilo que o Senhor quer me livrar de viver. Senhor, protege meu emocional. Às vezes o ataque não vem de fora, às vezes ele tenta nascer dentro, um abatimento repentino, uma tristeza sem nome, uma vontade de desistir, um esgotamento silencioso, uma irritação acumulada, uma sensação de vazio, um peso sem explicação. Por isso eu te peço, fortalece meu homem interior. Renova minhas forças como a águia, visita minhas emoções com tua paz, estabiliza meu interior, dá-me fôlego novo, dá-me ânimo santo, dá-me alegria serena, dá-me força para seguir. Eu me recuso a começar este dia rendido ao abatimento. Eu escolho começar este dia sustentado pelo teu Espírito. Pai, eu sei que existe uma batalha invisível acontecendo em muitos momentos da nossa vida. E eu não quero ignorar isso. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda seta do maligno lançada contra minha mente, contra minha paz, contra minha família, contra meus caminhos. Repreendo toda tentativa de opressão, confusão, medo exagerado, desânimo profundo e perturbação interior. Declaro que minha vida pertence ao Senhor. Declaro que minha casa pertence ao Senhor. Declaro que meu futuro está nas mãos do Senhor. Declaro que meus passos estão cobertos pela autoridade do nome de Jesus. Toda obra contrária perde força diante da presença de Deus. Toda estratégia maligna cai por terra. Todo ciclo de medo é interrompido. Toda voz que tenta me afastar da confiança é silenciada. Eu estou escondido no Senhor. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Eu estou guardado pela fidelidade de Deus. Senhor, ensina-me a começar este dia em ritmo de confiança. Muitas vezes eu acordo correndo por dentro. O corpo até ainda está em casa, mas a mente já está em problemas, ligações, contas, medos e cenários. Então eu te peço, desacelera meu interior. Ensina-me a viver um dia de cada vez. Ensina-me a receber a graça suficiente para hoje. Ensina-me a não sofrer antecipadamente pelo que ainda nem aconteceu. Ensina-me a não me esgotar por batalhas imaginárias. Ensina-me a estar presente no agora, sem abandonar a prudência, mas também sem me perder em pensamentos de amanhã. Tu és Deus hoje. Tua misericórdia se renovou hoje. Teu cuidado está disponível hoje. Teus anjos recebem ordem hoje. Tua paz é derramada hoje. Então, eu recebo de ti o pão deste dia, a força deste dia e a proteção deste dia. Pai, eu coloco diante de ti as decisões que preciso tomar. Algumas são simples, outras têm peso, outras mexem com meu futuro, outras atingem pessoas que eu amo. Não me deixa decidir debaixo do medo. Não me deixa decidir apenas para aliviar pressão momentânea. Não me deixa escolher o que é errado só porque parece rápido. Não me deixa recuar do que é certo só porque dá medo. Dá-me discernimento, convicção e paz. Faz brilhar diante de mim o caminho da tua vontade. Eu prefiro andar devagar com o Senhor do que correr sozinho para o lugar errado. Então dirige-me. Endireita minhas veredas, confirma meus passos, alinha meu coração com tua vontade. Senhor,
Eu também te peço por minhas emoções ao lidar com imprevistos, porque muitas vezes o problema maior não é apenas o que acontece, mas como o meu coração reage ao que acontece. Então dá-me estabilidade. Se algo sair do planejado, ajuda-me a não entrar em desespero. Se alguma notícia me surpreender, ajuda-me a não perder a paz completamente. Se eu tiver que mudar rotas, planos ou expectativas, sustenta meu interior. Que eu não seja como folha levada pelo vento das circunstâncias. Que eu seja como alguém firmado em ti. Que eu respire antes de reagir. Que eu ore antes de decidir. Que eu silencie antes de responder. Que eu me lembre no meio do imprevisto de que o Senhor continua no controle. Pai amado, eu te peço por aqueles momentos do dia em que a solidão pesa mais. Às vezes existe gente ao redor, mas a alma se sente só. Às vezes existe rotina, mas por dentro o coração sente abandono. Às vezes existe fé, mas junto dela existe um cansaço difícil de explicar. Então visita-me nesses lugares silenciosos. Fica comigo quando ninguém perceber minha luta. Abraça meu interior quando eu não souber explicar o que sinto. Senta ao meu lado nos momentos em que a carga parecer demais. Lembra-me de que tua presença não depende de emoção intensa. Lembra-me de que tu continuas perto, mesmo quando eu não sinto com força. Lembra-me de que fidelidade não depende do meu estado de espírito. O Senhor está comigo. O Senhor não me deixa. O Senhor não se afasta. Senhor, eu te agradeço porque a tua proteção não se limita ao que eu vejo. Quantas vezes o Senhor já me guardou sem que eu soubesse? Quantas vezes me livrou de caminhos errados? Quantas vezes impediu encontros perigosos? Quantas vezes atrasou algo para me proteger? Quantas vezes fechou portas que eu não entendia? Quantas vezes preservou minha mente, meu corpo e minha família sem que eu tivesse consciência? Quantas vezes fez com que eu chegasse em segurança? Quantas vezes sustentou meu emocional quando eu achei que não suportaria? Quantas vezes enviou ajuda por meios inesperados? Quantas vezes usou pessoas, circunstâncias, atrasos e mudanças para me preservar? Eu te agradeço pelos livramentos conhecidos e também pelos livramentos desconhecidos. Eu te agradeço pela guarda visível e invisível. Eu te agradeço porque, mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua agindo. Pai, faz de mim um homem que confia mais e teme menos. Não porque a vida seja simples, mas porque tu és fiel. Não porque eu controlo o amanhã, mas porque tu já estás no amanhã. Não porque não existam perigos, mas porque tua mão é maior do que qualquer ameaça. Trabalha em mim uma confiança madura, uma confiança que não desaparece ao primeiro sinal de dificuldade, uma confiança que não depende de tudo dar certo, uma confiança que olha para ti no meio do vale. Uma confiança que lembra da tua fidelidade. Uma confiança que descansa no teu caráter. Uma confiança que me ajuda a andar, decidir, falar e viver debaixo da tua paz. Senhor, eu oro por quem está ouvindo esta oração com o coração apertado por causa de notícias recentes, de perdas, de diagnósticos, de crises familiares ou de medos que pareciam adormecidos, mas voltaram com força. Tu conheces cada caso. Tu conheces cada noite mal dormida. Tu conheces cada choro escondido. Tu conheces cada preocupação que ninguém mais compreende. E eu te peço, visita esse coração agora. Leva paz onde há tumulto. Leva fôlego onde há exaustão. Leva clareza onde há confusão. Leva segurança onde há medo. Leva consolo onde há dor. Leva esperança onde há desânimo. Que essa pessoa não termine esta oração igual a como começou. Que ela sinta, ainda que de forma serena, a tua presença acalmando o interior. Pai, eu também te peço por quem acordou hoje com sensação de ameaça, como se algo ruim estivesse sempre à porta. Quebra esse jugo em nome de Jesus. Não permita que o medo se torne morada permanente. Não permita que a mente viva produzindo cenários escuros.
Não permita que o coração fique aprisionado em expectativa de tragédia. Derrama tua paz agora, dissipa a névoa da angústia, alivia o peso do peito, enfraquece os sintomas do medo, reorganiza o interior. Faz nascer de novo a convicção de que o Senhor é escudo ao redor dos teus filhos. Que todo pensamento de catástrofe perca força diante da verdade da tua presença. Senhor, eu quero te pedir ajuda, até para as pequenas coisas deste dia, porque eu sei que o Senhor cuida também dos detalhes. Abençoa meus horários, abençoa meus encontros, abençoa minhas tarefas simples, abençoa meu alimento, abençoa meu descanso nos intervalos, abençoa meu corpo com energia suficiente, abençoa minha atenção, abençoa minha concentração, abençoa meu humor, abençoa meu olhar, abençoa minha disposição para fazer o bem, abençoa minha sensibilidade para perceber quem precisa de uma palavra de paz. Abençoa até aquilo que parece pequeno, porque eu sei que quando o Senhor toca o ordinário, ele se torna lugar de testemunho. Pai, livra-me de carregar pesos que o Senhor nunca pediu que eu carregasse. Livra-me da necessidade de resolver a vida de todo mundo. Livra-me do impulso de tomar para mim culpas que não são minhas. Livra-me de querer salvar sozinho situações que só o Senhor pode transformar. Livra-me de ser esmagado por expectativas humanas. Livra-me do medo de decepcionar. Livra-me do perfeccionismo que rouba a paz. Livra-me da autocrítica cruel. Livra-me da cobrança excessiva. Ensina-me a fazer o que me cabe e a confiar o restante em tuas mãos. Ensina-me a viver com responsabilidade sem viver sob opressão. Ensina-me a trabalhar sem perder a alma. Ensina-me a servir sem me esquecer de depender de ti. Senhor, eu trago diante de ti a memória das lutas antigas, que às vezes ainda tentam governar minhas reações de hoje. Quantas vezes o medo atual está ligado a uma ferida antiga? Quantas vezes uma notícia do presente desperta uma dor do passado? Quantas vezes meu interior reage não apenas ao que está diante de mim, mas ao que eu já vivi? Então eu peço, cura também minhas memórias. Não apaga a história, mas tira dela o veneno. Não desfaz o que aconteceu, mas remove o poder destrutivo que isso ainda exerce em mim. Faz com que o passado não continue governando o meu presente. Faz com que experiências dolorosas não se transformem em prisão. Traz libertação, Senhor. Traz restauração. Traz cura profunda. Pai, eu oro por quem tem medo de sair de casa, medo de enfrentar pessoas, medo de voltar a certos lugares, medo de viver certas experiências por causa do que já sofreu. Dá coragem, não uma coragem barulhenta, mas uma coragem sustentada pela tua presença. A coragem de dar um passo de cada vez, a coragem de respirar e continuar, a coragem de não se render ao medo. A coragem de enfrentar amanhã, sabendo que o Senhor vai junto. A coragem de retomar a vida, sem negar a dor, mas também sem se curvar a ela. Faz nascer essa coragem nos corações cansados. Faz o medo perder território. Faz a confiança crescer. Senhor, guarda-me também dos exageros emocionais. Que eu não faça de uma preocupação uma sentença, que eu não transforme um atraso em tragédia, que eu não interprete tudo pela lente do medo, que eu não alimente suspeitas sem fundamento, que eu não me perca em pensamentos extremos. Dá-me sobriedade, dá-me equilíbrio, dá-me lucidez, dá-me um coração sereno, que eu consiga enxergar as coisas com mais clareza, sem aumentar o tamanho da luta por causa da ansiedade, que eu aprenda a levar tudo a ti antes de deixar qualquer pensamento criar raízes profundas em mim. Pai, eu quero declarar nesta manhã algumas verdades diante de ti. O Senhor está comigo, o Senhor guarda a minha casa, o Senhor envia anjos ao meu respeito. O Senhor vai diante de mim. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor não me abandona, o Senhor me dá paz, o Senhor me dá discernimento, o Senhor me livra do mal,
O Senhor sustenta meus passos. O Senhor cuida da minha família. O Senhor visita meu trabalho. O Senhor conhece minhas necessidades. O Senhor me cobre com suas asas. O Senhor é fiel. O Senhor continua sendo Deus sobre tudo o que eu ainda não entendo. E porque isso é verdade, eu não preciso começar este dia desesperado. Eu posso começar este dia confiando. Senhor, eu te agradeço pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Obrigado pelo fôlego. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque, apesar de tudo o que já enfrentei, eu continuo de pé. Obrigado porque meu coração ainda pode orar. Obrigado porque tua palavra ainda me alcança. Obrigado porque tua presença ainda me chama. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim nos dias em que eu estive cansado, confuso, abatido ou até distante. Obrigado porque tua fidelidade é maior do que minhas oscilações. Obrigado porque mesmo em dias difíceis, o Senhor continua sendo abrigo. Obrigado porque no meio do medo, o Senhor ainda fala paz. Obrigado porque o dia de hoje já nasceu debaixo da tua soberania. Pai, eu te peço sensibilidade para perceber os sinais do teu cuidado ao longo do dia. Muitas vezes o Senhor age, mas eu estou correndo demais para notar. Muitas vezes o Senhor responde, mas eu estou tenso demais para agradecer. Muitas vezes o Senhor alivia, livra, direciona, sustenta e consola, mas eu sigo adiante sem reconhecer. Então, abre meus olhos espirituais. Ajuda-me a notar tua mão nos detalhes. Ajuda-me a perceber portas fechadas como livramentos. Ajuda-me a perceber atrasos como proteção. Ajuda-me a perceber encontros como providência. Ajuda-me a perceber a paz como resposta. Ajuda-me a perceber que o Senhor está perto, que eu não seja cego para a tua bondade diária. Senhor, eu te peço por minhas reações dentro de casa, que eu leve para meu lar a paz que recebo agora, e não o peso que o mundo tenta me dar. Que eu não devolva aos meus aquilo que recebi de ambientes difíceis. Que eu não espalhe tensão. Que eu não leve irritação para dentro de casa. Que eu não descarregue frustração em quem me ama. Dá-me graça para tratar bem. Dá-me brandura. Dá-me autocontrole. Dá-me capacidade de pedir perdão rapidamente quando eu errar. Dá-me disposição para proteger o ambiente do meu lar com minhas palavras e atitudes, que minha casa seja um lugar onde tua paz encontre espaço. Pai, fortalece minha fé nas horas em que eu não entender o teu agir, porque às vezes o medo cresce justamente no espaço da incompreensão. Quando eu não vejo saída, quando eu não entendo atrasos, quando eu não compreendo processos, quando eu oro e a resposta parece demorar, o medo tenta crescer. Então sustenta minha fé. Faz-me lembrar que teu silêncio nunca significa abandono. Faz-me lembrar que teu tempo não é atraso. Faz-me lembrar que tua resposta pode vir em formas que eu ainda não percebo. Faz-me lembrar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu não vejo. Faz-me lembrar que minha vida não está parada, porque o Senhor nunca para de agir. Senhor, eu oro por quem está carregando responsabilidade demais nesta manhã, por quem cuida da casa, da família, dos compromissos, das contas, dos outros e ainda tenta se manter de pé por dentro. Dá descanso para essa alma, dá força nova, dá ânimo, dá alívio interior. Mostra que essa pessoa não está sozinha. Levanta ajudadores, abre espaços de respiro, traz organização ao caos, dá sabedoria para priorizar, dá humildade para pedir ajuda, dá paz para soltar o que não cabe nas mãos humanas e, sobretudo, faz esse coração sentir que o Senhor está sustentando aquilo que ele achava que precisava sustentar sozinho. Pai, se em algum momento de hoje eu me esquecer de respirar, lembra-me. Se em algum momento eu ficar sobrecarregado demais, chama-me para perto. Se em algum momento eu começar a afundar em pensamentos ruins, resgata minha atenção. Se em algum momento eu me sentir ameaçado, cobre-me com tua paz. Se em algum momento eu achar que não vou dar conta, mostra-me que tua graça me basta.
Se em algum momento o medo subir, faz a tua palavra subir mais alto dentro de mim. Se em algum momento eu me sentir enfraquecido, renova meu homem interior. Que eu viva este dia em comunhão contigo, voltando meu coração para ti quantas vezes forem necessárias. Senhor, eu também te entrego aquilo que está fora do meu alcance e que mesmo assim insiste em ocupar meus pensamentos. Pessoas que não querem mudar, situações que não se resolvem rápido, processos que dependem de decisões de outros, esperas prolongadas, ambientes que eu não consigo controlar. Eu entrego tudo isso a ti. Eu renuncio à falsa ideia de que pensar demais vai resolver. Eu renuncio à ilusão de que vigiar mentalmente tudo trará paz. Eu renuncio ao costume de me cansar por antecedência e escolho confiar, escolho descansar, escolho dizer ao meu coração: Deus está cuidando do que eu não consigo tocar. Pai, eu quero ser fiel ao Senhor também no meio deste dia, não apenas protegido, mas alinhado, não apenas guardado, mas obediente. Não apenas livre do mal, mas sensível à tua vontade. Ajuda-me a honrar teu nome nas minhas atitudes. Ajuda-me a agir com integridade. Ajuda-me a rejeitar o que não te agrada. Ajuda-me a não negociar princípios por medo, vantagem ou pressão. Ajuda-me a lembrar que tua proteção não é desculpa para viver de qualquer jeito, mas convite para caminhar perto de ti. Que eu habite no esconderijo do Altíssimo, não só com palavras, mas com decisões. Que eu permaneça debaixo da tua sombra também, por meio da obediência e da comunhão. Senhor, eu oro por este novo dia, como quem consagra as horas que ainda virão. Consagro a manhã, consagro a tarde, consagro a noite que chegará depois. Consagro as conversas, os deslocamentos, os ambientes, as pausas, os desafios, as oportunidades e até os imprevistos. Que tudo esteja debaixo da tua mão. Que o Senhor use este dia para me fortalecer, me ensinar, me guardar e me conduzir. Que nada fuja do teu governo, que eu perceba a tua presença, que eu responda com fé, que eu termine este dia podendo olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo em cada passo. Pai, eu me lembro de novo da promessa: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eu recebo essa palavra, eu recebo esse cuidado, eu recebo essa cobertura espiritual, eu recebo essa guarda, eu recebo essa proteção, não como superstição, não como fórmula, não como repetição vazia, mas como verdade bíblica, como promessa viva, como realidade que emana do teu amor e da tua soberania. Eu começo este dia debaixo dessa certeza. Há anjos do Senhor recebendo ordem ao meu respeito. Há cuidado nos meus caminhos, há livramento reservado, a presença me acompanhando, a paz disponível, a graça suficiente. Senhor, eu não sei tudo o que enfrentarei hoje, mas sei quem estará comigo. Eu não conheço todos os riscos, mas conheço o Deus que me guarda. Eu não controlo todos os detalhes, mas pertenço ao Senhor que governa sobre tudo. Eu não consigo prever cada cenário, mas posso caminhar confiando em tua fidelidade. Então eu escolho não me render ao medo. Eu escolho não entregar meu coração à ansiedade. Eu escolho não começar esta manhã vencido por preocupações. Eu escolho confiar em ti. Eu escolho me esconder em ti. Eu escolho habitar em tua presença. Eu escolho crer que o Senhor me guardará em todos os meus caminhos. Pai, leva de mim o peso desnecessário, leva a opressão, leva a tensão exagerada, leva o aperto do peito, leva a fadiga da alma, leva o excesso de pensamentos. Leva o hábito de imaginar sempre o pior, leva a sensação de ameaça constante, leva o impulso de controlar tudo. E em troca derrama sobre mim tua paz, tua calma, tua segurança, teu descanso, tua sobriedade, tua coragem e tua confiança. Que eu me vista hoje da serenidade que vem do céu. Que eu caminhe hoje com a compostura de quem sabe que está guardado por Deus. Senhor, obrigado porque a tua palavra não falha.
Obrigado porque o Senhor não muda com o passar das horas. Obrigado porque tua presença desta manhã continuará sendo presença ao longo do dia. Obrigado porque o Deus que me encontra agora em oração continuará me acompanhando depois que eu me levantar daqui. Obrigado porque a oração não é um consolo momentâneo apenas, mas um alinhamento real com o céu. Obrigado porque o Senhor me ouve. Obrigado porque o Senhor se importa. Obrigado porque o Senhor cuida. Obrigado porque o Senhor guarda. Obrigado porque o Senhor envia anjos ao meu respeito. Obrigado porque eu posso descansar no teu amor. Eu entrego a ti, Senhor, este dia inteiro. Entrego o que sei e o que não sei. Entrego o que está planejado e o que ainda pode surgir. Entrego minhas fraquezas e minhas forças. Entrego minha casa e meus caminhos. Entrego meus pensamentos e minhas emoções. Entrego minha família e minhas responsabilidades. Entrego meu medo e recebo tua paz. Entrego minha ansiedade e recebo tua presença. Entrego meu futuro próximo e recebo tua direção. Entrego meu coração e recebo teu cuidado. E eu oro assim, confiando não em mim, mas no teu nome, no teu poder, na tua fidelidade e na tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você quiser, deixe também seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Volte amanhã para começarmos mais um dia debaixo da palavra e da presença de Deus. Que a paz do Senhor guarde sua mente, que o amor de Cristo fortaleça seu coração e que a proteção do Altíssimo acompanhe você em todos os seus caminhos.